Bem-vindos a Global Conversation. A nossa convidada, Roberta Metsola, é a nova Presidente do Parlamento Europeu. Esta entrevista ocorre no dia em que o Tribunal Europeu de Justiça aprovou o chamado Mecanismo do Estado de Direito, o que significa que a União Europeia pode suspender os pagamentos a um Estado-membro que não respeite os valores fundamentais do bloco. Bem-vinda. Será um marco na luta contra a corrupção? Antes de mais, obrigada por me receber. A decisão de hoje era muito aguardada. Passámos meses a pedir uma explicação clara e a recusa de uma queixa apresentada por dois governos de Estados-membros contra um princípio fundamental que o Parlamento Europeu queria muito negociar e que negociou com sucesso durante as discussões sobre o quadro financeiro plurianual. Por outras palavras, as transferências de fundos a um Estado-membro devem ser condicionadas ao respeito do Estado de Direito por esse Estado-membro. Mas não se trata apenas de uma decisão. Esperamos ações concretas da Comissão Europeia e é o que espera a grande maioria do Parlamento hoje. A Hungria e a Polónia afirmam que se trata de um instrumento político contra esses dois países por terem uma visão conservadora e não liberal. O que pensa destes argumentos? Sou advogada e sempre encarei a instituição judicial como uma instituição que deve ser respeitada, tanto ao nível da independência como da interpretação do direito da União Europeia. O que temos hoje é a interpretação de uma decisão tomada pelas instituições, o Parlamento e o Conselho da União Europeia, a partir de uma proposta da Comissão. Para mim, as coisas devem ficar por aqui. Os Estados-membros devem respeitar a decisão judicial. O Parlamento Europeu tem criticado fortemente a Hungria por recuar na democracia. Como vê esta situação semanas antes das eleições? Pensa que as eleições húngaras podem ser livres e justas no contexto atual? Não me atreveria a prever o resultado das eleições. O Parlamento Europeu segue a situação de perto para ter garantias de que a democracia é preservada, de que as instituições podem fazer o seu trabalho sem interferência política. O debate sobre o Estado de Direito não diz respeito apenas à Hungria e à Polónia. Por exemplo, no seu país de origem, Malta, uma jornalista de investigação foi assassinada. Qual é a sua opinião sobre o inquérito realizado pelas autoridades locais e a responsabilidade do Estado? O dia em que Daphne Caruana Galizia foi assassinada foi o dia em que este Parlamento tomou consciência de que tinha de fazer algo sobre o Estado de Direito, a proteção dos jornalistas e a liberdade dos meios de comunicação social. Há 4 anos, Jan Kuciak e a noiva Martina Kuznirova foram assassinados na Eslováquia. Isso desencadeou um longo processo de resoluções, visitas ao país, uma pressão sobre a Comissão Europeia, um relatório objetivo sobre o Estado de Direito para identificar as lacunas que poderiam ser colmatadas, mas também um trabalho intenso no âmbito de um relatório para o qual trabalhei, na Comissão das Liberdades Cívicas, sobre as ações judiciais contra a participação pública. Esperemos que a Comissão Europeia apresente uma proposta. Será suficiente? Nunca é suficiente. Poderemos trazer de volta Daphne e Jan? Claro que não. Mas o mínimo que podemos fazer é assegurar que este Parlamento defenderá sempre a liberdade dos meios de comunicação social, defenderá sempre a proteção dos jornalistas e fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que justiça seja feita concretamente e garantir que a verdade que Daphne e Jan procuravam nas suas investigações seja investigada e revelada. Há outra crise na vizinhança da Europa. As tropas russas estão alinhadas na fronteira ucraniana. Qual é a sua mensagem para Vladimir Putin? A nossa mensagem foi muito clara. Antes de mais, os ditadores não vão dividir-nos. Quem quer que tente destabilizar a União Europeia só estará a fazê-lo para impedir que fiquemos unidos. A mensagem deste Parlamento e dos participantes no debate desta manhã com o Presidente do Conselho Europeu, a Comissão e o Alto Representante foi:
Vamos permanecer unidos. Vamos empenhar-nos sempre na desescalada. Recordamos as nossas resoluções sobre a Rússia, nomeadamente no que toca às sanções. Expressamos a nossa solidariedade com a Ucrânia. Deixamos claro que, em caso de escalada, o Parlamento, alinhado com as outras instituições, fará pressão para que haja uma ação imediata, consistente e rápida. Votámos hoje uma assistência macrofinanceira de 1.200 milhões de euros para a Ucrânia. O Parlamento foi muito rápido. Foi muito importante para nós enviar uma mensagem de solidariedade concreta e rápida ao povo da Ucrânia. Quando vemos os diferentes interesses dos Estados-membros e dos membros do Parlamento, pensa que a unidade europeia ao nível da política externa vai durar? Estou convencida de que, com a liderança certa, com as palavras certas e com as negociações, podemos ter maiorias amplas no Parlamento Europeu. É claro que esta Casa reúne pessoas de diferentes grupos políticos. Mas nos últimos dias e semanas podemos ver a capacidade de avançar com uma resposta unida e concreta, à semelhança do que aconteceu com a Bielorrússia, com o envio de mensagens muito fortes de apoio à oposição bielorrussa e também com uma mensagem forte destinada ao regime ilegítimo da Bielorrússia. Este Parlamento é muito eloquente. Eu tenciono seguir o mesmo caminho nos próximos 2 anos e meio da minha presidência. Como vê o futuro do Parlamento Europeu como presidente? Como vê o lugar do Parlamento na estrutura da União Europeia? Antes de mais, os últimos 2 anos têm sido muito desafiantes para o Parlamento Europeu do ponto de vista da visibilidade. Por outro lado, mais de metade dos nossos membros são novos e quase nunca tinham visto um Parlamento. Lembro-me de quando vim para este Parlamento há 9 anos e vi corredores cheios de pessoas, um plenário muito ativo, discussões muito acesas, que desencadearam resultados legislativos. E vi declarações políticas muito fortes. Agora estamos a chegar pouco a pouco ao fim de uma fase marcada por medidas extraordinárias, com que temos vindo a viver. Ao mesmo tempo, vamos tentar tirar partido dos avanços tecnológicos feitos durante a pandemia. O Parlamento Europeu foi muito rápido, por exemplo, a mudar para um modo híbrido e online. Como continuar a permitir essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, manter a solenidade do Parlamento, do plenário e da tomada de decisões? É um aspecto que também é importante ao nível da infraestrutura interinstitucional. Mas, como podem ver, estamos muito presentes. Somos muito visíveis, muito expressivos e não tenho dúvidas de que essa tendência vai aprofundar-se à medida que nos aproximamos das eleições de 2024. President, thank you very much for the interview. Thank you.